Tá gravando, né? يلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares e seus companheiros, até o dia do juízo final. Amém. Para os irmãos que estão assistindo, começando hoje, o objetivo desse grupo é a gente estudar a jurisprudência da escola da Al-Hanafiya. E a gente começou a estudar a história da escola nas aulas passadas. Eu não sei se fica gravada no Skype, para quem, por exemplo, entra agora, eu não sei se a pessoa pode ver o que a gente estudou. Você tem que ver, se vocês não conseguirem assistir as aulas anteriores, a gente pode mandar de volta pro grupo. Aí a gente começou com a escola, a história da escola, como foi formada. Aí depois a gente começou, a Nur falou que fica. Graças a Deus. Aí quem quer assistir desde o começo, ali fica o quê? Começo da escola que a gente explicamos a vantagem da jurisprudência. Eu disse que não, que aqui não dá para ver bem. Então a gente baixa os arquivos e mandamos de volta as aulas passadas. Inshallah. Então, a história da escola que a gente viu desde o começo. Depois a gente viu alguns sábios da escola, que a gente ainda vai falar hoje. A gente combinou de falar sobre cinco pessoas que são os mais sábios da escola e são os mais importantes. Depois a gente também ficou de falar sobre os vocabulários da escola, porque cada escola tem um vocabulário. E a gente viu também que essas escolas são um resumo das opiniões dos Sahaba, rahmatullahi alayhim. Ou seja, são opiniões dos Sahaba, tudo resumido nessas 4 escolas. E todos os sábios, eles tinham uma escola. Mesmo sendo sábios, eles seguiam uma dessas 4 escolas. Depois a gente viu o território dessas escolas. Tipo, Al-Hanafi, a gente viu que a maior parte está na Turquia, Paquistão, Bangladesh. Bangladesh, Turquia, Afeganistão, Índia, Paquistão, um pouco no Irã também, mesmo tendo uma quantia pouco, porque a maioria do país é xiita, né, como a gente sabe, mas tem um pouco da escola da Al-Hanafiya. No Iraque também tem, mas a maioria deles é onde? Na Índia, Paquistão, naquele local, Bangladesh. E é a escola maior que tem entre as 4, né? Em número de pessoas, de seguidores. E como os sábios falam, que até o Ibn Rajab, rahimahullah, que era um grande sábio da escola Hanbali, ele fala que a pessoa muçulmana deve ter alguma escola para quê? Para seguir o Alcorão e a Sunna adequado com o entendimento dos sábios, e não o entendimento das pessoas como a gente vê hoje, esse radicalismo, essa falta de harmonia, compaixão com os irmãos, tudo por causa disso. Se afastamos do conhecimento e das escolas, né? Porque é nelas que estão o conhecimento, e começamos cada um querer entender o Corão e a Sunna sem estar preparado. Por isso que a pessoa, antes de aprender o Islã, ela tem conhecimentos que ela deve aprender antes, como a língua árabe, porque não tem como uma pessoa entender completamente o Islã sem ter o conhecimento da língua árabe. Mas não é obrigado todo mundo conhecer a língua árabe, ser sábio, não. Se eu não tenho conhecimento, eu sigo uma escola. O que a escola fala, eu pratico. Porque eu não tenho conhecimento para ir verificar, analisar
uma evidência. Isso tudo a gente falou com mais detalhes. Depois a gente falou sobre o Imam Abu Hanifa, como todo mundo conhece, rahimahullah, que é o principal, até a escola foi dado o nome da escola por causa dele, o pai do Hanifa, e ele é o principal da escola, né? O mais importante da escola, é o imã. A gente explicou a história dele com detalhes, quem quer, depois a gente manda os vídeos. E também eu até mandei um livro de mais ou menos 150 páginas falando sobre o Abu Hanifa, rahimahullah, que foi escrito esse livro na África do Sul. E a África do Sul também é um país que segue a escola do Abu Hanifa. Também, agora que eu me lembrei. Eles seguem a escola do Abu Hanifa. E a gente também, não sei se os irmãos entenderam ali quando a gente mandou a mensagem, eu mandei os livros que a gente vai estudar. Nos sábados, que a gente tem aula de jurisprudência, a gente vai estudar um livro que é para iniciantes, que se chama Nur al-Idah. Esse é o livro que a gente vai estudar nos sábados à noite. Que a gente vai entrar no próximo sábado, inshallah, na introdução do livro. Vamos falar um pouco da história do autor. Vamos saber também que ele é da família do profeta, que a paz de Deus esteja sobre ele. E depois vamos entrar no livro, que é o primeiro capítulo que a gente estuda, é o capítulo da purificação. Ele vem até antes da oração, porque ele é uma condição. Claro que a oração é mais importante, mas como ele é uma condição, a purificação para a oração, ela vem antes nos livros da maioria dos sábios. Só tem alguns que eram muito os sábios mais antigos, eles às vezes invertiam, botavam a oração primeiro, que nem Imam Malik, rahimahullah, no Muwatta, ele começou com a oração. Muhammad al-Hassan al-Shaybani, que a gente vai ver a história dele hoje, também no livro dele, Al-Mabsut, começou com a oração, mas isso não tem problema nenhum, entendeu? Depende de cada autor, qual que é o objetivo dele ter atrasado esse capítulo, aí cada um tem um motivo. Então hoje a gente vai ver, continuando com a história, a gente viu a história do Abu Hanifa, e na outra aula a gente viu a história do Abu Yusuf, rahimahullah, que são os dois mais importantes da escola. A gente viu que o Abu Yusuf ficou 17 anos aluno do Abu Hanifa, não é 2 dias, 17 anos. A gente viu também que ele faz parte da tribo do Ansar, que é os socorredores, que socorreram o profeta, alayhi salatu salam, na Medina. E hoje a gente vai ver a história do Muhammad al-Hassan al-Shaybani. O Abu Yusuf também é dessa tribo, Bani Shayba. Então eles são todos dessa tribo. E outra coisa também que a gente viu um pouco da crença do Abu Yusuf, rahimahullah, que ele era do Ahl Sunnah, ou seja, seguidores do Salaf, que eram as pessoas que vieram antes dele, e o Muhammad al-Hassan a mesma coisa, que a gente vai ver agora. Esse livro que a gente lê para os irmãos saber é o livro do Dhahabi, rahimahullah, que é um livro que ele fez falando sobre as pessoas que passaram entre 7 séculos. Do começo, ele começa com a Sira Nabawiyya, a biografia do profeta, salam. Depois ele começa com Sahaba e vai até quando, antes dele falecer por pouco, ele parou no ano 700 e pouco, 704, e ele faleceu, rahimahullah, em 748, al-Dhahabi. E era da escola da Shafi'iyya, al-Dhahabi, rahimahullah. Ele é um historiador, muhaddith, ele é um grande sábio. Pessoa, quando quer procurar a história de alguém, esse livro é adequado. Claro que não é um livro específico em cada escola, mas ele te dá o resumo desta pessoa. Deixa eu ver aqui, é 8. Se alguém tem uma pergunta antes da gente começar a aula, até sobre a aula passada, pode ficar à vontade.
Por enquanto, sem perguntas. Até da aula passada, pode ser, se alguém tiver uma pergunta. Aqui está o Zufar, só nesse. Hamd al-Hassan. Tá nesse aqui agora que eu me lembrei. Aqui é a história de Muhammad al-Hassan al-Shaybani, rahimahullah. Bani Shayba, eles foram pro Iraque, Bani Shayba. E eles também eram responsáveis pela, até hoje eles são, né, para a limpeza da Al-Haram, da mesquita de Meca, Casa de Deus. Não tem problema, Abu Yahya, é um prazer. Aí eles são responsáveis até hoje pela limpeza, eles que trocam como se chama, citara, como que é no português, aquele pano em volta da Kaaba, eles que trocam. Isso é desde antes do tempo da Jahiliya, era eles que faziam isso, e o profeta, alayhi salam, não tirou deles esta virtude que eles faziam, até para não acontecer conflito entre eles. Cortino, eu não sei como, aquele que se chama, em volta da Kaaba. Então hoje a gente vai começar com a história do Muhammad al-Hassan al-Shaybani, inshallah. E depois vamos falar sobre o Zufar, que era também aluno do Abu Hanifa, rahimahullah. E vamos também falar sobre al-Hassan ibn Ziyad al-Lu'lu'i. A gente vai falar sobre essas três pessoas, inshallah, hoje. Aqui, como a gente viu, Muhammad al-Hassan al-Shaybani, desculpa, al-Dhahabi, rahimahullah, quando ele começa no livro dele falar sobre alguma pessoa, ele começa a fazer elogios para essa pessoa, se ela merece elogios. Se ela não merece, ele fala as palavras adequadas para essa pessoa. E o Dhahabi, rahimahullah, mesmo ele sendo de outra escola, às vezes, tipo, ele é chefe, não é da escola do Malik, não é da escola do Abu Hanifa, não é da escola do Ahmad, mas ele é justo. Porque tem pessoas, a gente vê isso, infelizmente, até para vocês terem conhecimento já, ter uma escola não quer dizer eu ser radical ou ser, como se chama, ter racismo, podemos falar, sobre as outras escolas. Eu estou certo, todo mundo está errado. Não. Cada um tem uma escola, a gente se respeita. Essas 4 escolas fazem parte da Sunna e todos se respeitam. Mesmo a gente tendo divergência entre nós. Somos irmãos, cada um tem a sua evidência, cada um tem como se chama, chegou a depois de muito esforço e análise, chegou nessa evidência. Então, se respeita, entendeu? E o Dhahabi, rahmallah, ele é muito justo, porque na escola da Hanafiya isso acontece muito. Se vocês viajarem um dia para a Turquia ou para o Paquistão, Índia, eles são muito radicais na escola do Abu Hanifa. Tem uns que até chegaram a falar o Abu Hanifa não erra, não comete erro. Então isso aí é um grande problema, entendeu? Esse tipo de radicalismo. Eles são pessoas virtuosas, sábias, eles acertam como erram. Claro que os acertos deles são muito mais do que os erros. Como Ibn Abdul Bar fala, rahimallah, ele fala, o sábio, para a pessoa ser sábio e reconhecido para os sunitas, por exemplo, ele tem que ter muito mais acerto do que erro, porque todo ser humano erra. Não tem nenhuma pessoa que não erra a não ser os profetas. Os profetas, isso é parte da crença da gente, que a gente chama eles de quê? Ma'asumin, ou seja, eles não cometem pecados maiores e não erram sobre a religião. Entendeu? Isso aí é a parte da nossa crença. Então ele começa a falar
O nome dele, ele começou falando Muhammad al-Hassan. Ele é conhecido com esse nome. Se algum dia vocês lerem um livro da Hanafiya, então o nome Muhammad al-Hassan é ele, al-Shaybani, não tem outro. Aí depois ele fala Ibn Farqad. Esse é o vô dele. O pai dele se chamava Al-Hassan, o vô dele, Farqad. Aí ele começa a elogiar ele, começa a falar Al-Alama, ou seja, o grande sábio. É Faqih al-Iraq, ou seja, era o jurista, o teólogo do Iraque. Abu Abdullah al-Shaybani al-Kufi, ele também era de Kufa, como a gente viu, Abu Yusuf, Abu Hanifa, Muhammad al-Hassan al-Shaybani, todos eram da cidade de Kufa. Kufa, naquele tempo, não é igual hoje. Naquele tempo era, para vocês entenderem bem, naquele tempo, como o Islã era desenvolvido, não como agora, né? Infelizmente, Bagdad era que nem em Nova York hoje em dia. Era a cidade mais desenvolvida que tinha naquele tempo. Kufa é ali nos perto de Bagdad, Basra, mas o conhecimento em si tinha nessas duas cidades, Basra e Kufa. E até hoje, os iraquianos, na questão da língua árabe, eles são impressionantes. Se tu quer estudar árabe mesmo, se tu já estudou com um professor iraquiano, tu sabe disso. Eles têm muito conhecimento na língua árabe. E as maiores escolas estão naqueles lugares, no Basra e no Kufa. Como no Islã a gente tem 4 escolas na jurisprudência, eles também têm escolas na língua árabe, que é o Basra e o Kufa. Então, os 3 imãs, os mais importantes, né, Aima, eles são del Kufa, que é onde também a gente sabe que a Khilafa do Sayyidina Ali, alayhi salam, foi trazida da Medina para o Kufa. Ele trocou isso. A Khilafa era na Medina, com Abu Bakr, o Omar, o Uthman. Depois, o Sayyidina Ali, alayhi salam, como que vamos falar, levou ela para Al-Kufa. É uma cidade também abençoada. Muitos sábios morreram lá também. Teve muitos sábios que passaram por lá. E era a maior escola naquele tempo, Al-Basra e Al-Kufa. E ele é também conhecido, como o Dhahabi falou, o apelido dele, Sahib Abi Hanifa. Ele era amigo do Abu Hanifa, companheiro dele, aluno dele. Claro que ele não é igual ao Abu Yusuf, a gente vai ver. O Abu Yusuf, ele ficou mais tempo, porque sempre pessoa permanecer com o Sheikh é muito bom, estudar. Claro que hoje em dia é diferente, né? Naquele tempo, a gente estava falando de pessoas sábias. Se tu ficasse toda a tua vida, ó, eu vou dar toda a minha vida para ficar no lado dessa pessoa, tu não ia perder nada. Como se a gente conseguisse viver no tempo de Sayyidina Omar, eu falo para qualquer um que vivesse naquele tempo, se agarra nele, ficar 24 horas com ele, se tu conseguir. Porque tem conhecimento. Hoje em dia as pessoas entendem errado esse assunto. Eu vou ficar com um sheikh, não sei o quê. O problema é o conhecimento dessa pessoa. 1 ano tu já aprende tudo. Tu fica lá 10 anos à toa, sentado na frente dele. Entendeu? Isso depende do conhecimento da pessoa. Se a pessoa tem um grande conhecimento, quanto mais tu ficar, melhor. Não tem problema. E também o conhecimento, depois dos mashayikh, é adquirido nos livros. Pessoa que não lê é problema também. Senão, tem pessoas, às vezes, que têm 20 anos do Islã, 30 anos no Islã, e ainda não tem nada de conhecimento. Por quê? Porque ficam adquirindo conhecimento em internet, ou em aulas por internet, entendeu? Às vezes é só aulas aquelas igual, tudo. 5 pilares do Islã, 6 pilares da fé. Então fica só naquilo. A pessoa tem que procurar o jeito certo de procurar o conhecimento, que é com sábios. Como procurar conhecimento. A gente, quando lê esses livros, essas pessoas são sábias, não são como a gente. Só o Dhahabi, rahimahullah, ele escreveu mais que 1000 volumes. Imagina, 1000 volumes. Não é esse volume, só ele escreveu 1000 volumes igual a esse. Em tudo que é tipo de conhecimento. Então são pessoas que deram a vida deles para o conhecimento.
Então, a gente viu a cunha dele, Abu Abdillah, ou seja, pai do Abdullah. Ele é cunha dele. Mas ele não é conhecido, essa cunha. Cunha, para as pessoas que não sabem, é tipo pai do fulano. Isso é uma tradição árabe. Eles não chamam, para eles é falta de respeito chamar uma pessoa pelo nome. Aí o que que eles falam? Pai do fulano. Igual quando a gente fala Abu Bakr. Não é o nome dele. Às vezes as pessoas se enganam, acham que é o nome dele. Não é. Era o pai do Bakr. Não é o nome dele. O nome dele era o quê? Abdullah. Servo de Allah, o nome do Abu Bakr. Mas ele era conhecido o quê? Com a cunha dele. Até o profeta, quando chamava Sayyidina Umar, não falava Umar, Abu Hafs, que era o nome da filha dele mais velha. Isso é uma tradição dos árabes que também foi utilizado na religião, entendeu? Era da cultura ali, e a gente sabe que o Islã, tudo que não tem pecado ou é errado da cultura árabe, o Islã levou para ele, né? Foi tirado, seguiu. Deus não desceu no versículos ou hadith que contradiz a cultura deles. E a gente sabe que o Islã é para todas as culturas, ele é adequado para todas as culturas. Ele nasceu na Kufa, como a gente viu, na Wasat. Ele nasceu, Muhammad al-Hassan al-Shaybani, que é bem perto de Kufa, uma cidade. Mas ele viveu toda a vida dele aonde na Kufa, a maior parte da vida dele. Claro que ele procurou conhecimento, a gente vai ver quem é os shuyur dele, mas a maior parte da vida dele foi na Kufa. O Muhammad al-Hassan al-Shaybani era uma pessoa muito inteligente, a gente vai ver. Não era uma pessoa normal, a inteligência dele. Até o Shafi'i, rahmallah, fala sobre ele, as características dele, o caráter dele. E ele tinha um grande lugar como Abu Yusuf, que a gente viu. A Shaybani, rahmallah, era tipo um senador, ele tinha um grande lugar dentro do país. E o Muhammad al-Hassan al-Shaybani também. Quando morreu o Abu Yusuf al-Shaybani, quem que ficou no lugar dele? Muhammad al-Hassan al-Shaybani. E como eu falei para vocês, a escola do Hanafiya, eles têm uma vantagem, porque os alunos do Abu Hanifa, em nível, eram mais sábios que os alunos das outras escolas. As outras escolas tinham alunos sábios, mas não chegava no nível, porque o do Abu Yusuf e o Muhammad al-Hassan, um nível muito alto, que era do mesmo nível dos outros imam, dos outros três, do Malik, do Shafi'i e do Ahmad. Como eles foram alunos deles, como a gente viu que o Ahmad era aluno do Abu Yusuf. O Shafi'i era aluno do Muhammad al-Hassan al-Shaybani, rahimahullah. Aí ele começa, a gente sabe o Dhahabi como começa, ele começa a falar quem é o shuyur dessa pessoa. Ou seja, quando a gente vai procurar o conhecimento, a gente não pode procurar conhecimento com uma pessoa que se chamam os sábios majhul. O que é majhul? Até o hadith dessa pessoa não é aceito. É uma pessoa desconhecida. A gente não sabe onde ele estudou, se ele é um inovador, se ele trouxe o conhecimento da onde. Pode ser que ele trouxe o conhecimento de outra religião, entendeu? E nós, como não sabemos analisar, como que a gente vai saber se está certo ou não? Então, por isso que a pessoa deve procurar conhecimento com shuyur. Hoje em dia, claro que mudou o tempo. Hoje em dia, o que que é? Agora a pessoa, se ela estuda numa universidade como Al-Azhar, a gente sabe que lá tem sábios, o método de estudo é certo, não tem problema. Estuda com vários sábios também lá dentro, porque os professores também têm conhecimento. Quem estuda na Medina também é a mesma coisa. A gente sabe que o método é certo. Mas agora uma pessoa fala para ti, olha, eu estudei o Islã na Colômbia. Isso é uma universidade em Londres. Fica, né? E o problema é que quem dá aula lá, né, para quem não sabe, são cristãos que estudaram o Oriente Médio, né? E às vezes tem até um pouco de conhecimento na língua árabe e ensinam o Islã para as pessoas. Aí tem muito muçulmano que fala, eu saí da Colômbia, fui formado. Aí tu vê a pessoa falando bobagem, o lenço não é obrigatório, o Alcorão basta, para que a sunna, por quê?
procurou o conhecimento de forma errada. Não tem uma sanad. Nós, a nossa nação, como diz o Sufyan al-Thawri, rahimahullah, é a nação ummatu sanad, ou seja, nós temos uma sanad, a gente não pega as coisas assim à toa, tem uma ligação até chegar ao profeta de Deus e seus companheiros. Então, o primeiro sheikh dele, o Dhahabi, começa a falar, rahimahullah, que ele pegou do Abu Hanifa o que é jurisprudência. E continuou a jurisprudência, né, que o Abu Hanifa morreu em 150, a gente falou sobre isso. Ele continuou o conhecimento com quem? Com o aluno do Abu Hanifa, que é o Abu Yusuf. Ou seja, ele foi aluno do Abu Hanifa primeiro. Quando morreu o Abu Hanifa, ele foi aluno do Abu Yusuf, rahimallah, que é o segundo mais importante da escola. E também a escola da Al-Hanafi ou do Iraque, gente, para falar mais certo. O método de estudo é diferente. Quem estudou na Azhar também sabe disso. O Egito também é diferente. Ahl al-Hadith, que é naquele Hijaz, que é Mecca, Medina, Jeddah, naqueles locais ali, era diferente o método de conhecimento, de ensino. O conhecimento era o mesmo, mas o método de ensino era diferente. Eu estudei na Medina, a gente fica às vezes 2, 3 horas na frente do Sheikh, não podemos perguntar uma pergunta. É assim o jeito deles. O Sheikh fala, ninguém fala nada. Só depois, no fim da aula, que a gente pode fazer as perguntas. E também não dá tempo para todo mundo fazer pergunta, infelizmente. No Iraque era diferente. A escola Lahnaf, até hoje eles são assim. Eu estudei com shuyukh dessa escola. E eles o que? Eles deixam os alunos falarem, dar opiniões. Claro, depois que eles aprendem. Para o que ensinar o aluno o que? Analisar, pensar, refletir. Ou seja, se tu entra na aula deles, às vezes tu não consegue diferenciar quem é o professor e quem é o aluno. Todo mundo fala. Todo mundo dá a opinião dele. Depois o Sheikh, quando vê que todos os alunos participaram, ele começa, ó fulano, tu errou em tal coisa. Tu, tal coisa. Tu, fulano, acertou, entendeu? É um método legal, entendeu? Todo mundo participa. Diferente da Medina. Até hoje, imagina, desde o tempo do Imam Malik, rahimahullah, que estava na Medina, até hoje é o mesmo método. Subhanallah. Quase 1.300 anos. Aí depois ele está falando que o Muhammad al-Hassan, de quem ele narrou o hadith, que é a sanad, que a gente sabe, aquela cadeia de narradores, de quem que ele narrou, quem é o shuyukh dele no hadith, o Abu Hanifa. Isso aqui, como eu sempre falo, é uma evidência para todo ignorante que fala que o Abu Hanifa não conhecia hadith, que não tinha conhecimento. Por isso que o Muhammad al-Hassan al-Shaybani ele fez um livro que se chama Al-Athar. Tem 2 volumes que ele explica, não é explica, ele narra todos os hadith que ele, não todos que ele escutou, mas a maioria que ele escutou do Abu Hanifa. Chega a mais ou menos 873 hadith. Esse livro faz anos que eu não leio, mas o que eu me lembro é mais ou menos isso. Tem 873 hadith que ele fala Haddathani Abu Hanifa. Ou seja, Abu Hanifa narrou para mim. Que narrou até chegar o profeta. Mais ou menos 873 hadith. Para a pessoa, aqueles que a gente vê às vezes na internet, o Abu Hanifa não sabia hadith. Não tinha muito conhecimento. Então, isso é ele fez esse livro para responder para essas pessoas que injustiçaram o Imam Abu Hanifa, rahimahullah. Depois ele foi também aluno do Malik, Al-Awza'i. Al-Awza'i, rahimahullah, era um grande sábio do Beirut, da capital do Líbano. E até tem uma mesquita grande que se chama Al-Awza'i, do nome dele, e tem até uma universidade grande. Eu até acho que o Sheikh Rodrigo ele estudou lá, se eu não estou enganado. Que a maioria das pessoas que vão para lá procurar o conhecimento estudam nessa universidade, ela é sunita também. E era também um grande sábio em hadith e na jurisprudência. E Al-Awza'i, rahmallah,
Inshallah, um dia a gente tenha tempo de ler a história dele. Quando ele acabou falecendo, todos os cristãos da cidade de Beirut foram no enterro dele, começaram a chorar. Aí perguntaram para eles: é um muçulmano, por que vocês estão chorando? Ele falou como ele era bom para nós. Para gente ver a religião, quando é verdadeira, quando sai do coração, ela conquista todos em volta. Cristão, judeu, budista, tudo. Todo mundo te ama. Por quê? Porque ele é sincero com Deus. Ah, meu irmão muçulmano, o resto vai pro fogo. Não tem nada que ver. Cristão, kafir. Al-Auza'i, rahimahullah, ele mostra como que era o Islã verdadeiro. Os cristãos andando atrás da janaza dele, que é o enterro, eu acho, não sei uma tradução. Quando estão levando ele para enterrar, não sei como se chama isso, os cristãos tudo atrás dos muçulmanos, chorando pela morte do Al-Auza'i, porque era um grande sábio, além de sábio, praticava aquilo que sabia. E a gente tem várias pessoas como Al-Auza'i, rahmallah, como Badruddin Al-Hassani. É bom vocês lerem a história dele, era um sírio, ele morreu mais ou menos 100 anos atrás, não é muito tempo. Também todo mundo gostava dele, até os judeus, para vocês verem, os judeus cristãos assistiam às aulas dele, da religião. Ele era um grande muhaddith, tinha muito conhecimento no hadith, eles tudo assistiam à aula dele, para vocês terem uma noção. Até as pessoas, às vezes, que odiavam ele, assistiam à aula dele, pelo caráter que ele tinha, as coisas boas que ele falava. Até ele, quando uma vez falaram para ele, um judeu falou, eu te odeio. Aí ele falou para ele, eu não, eu te amo. Ele falou, esse coração aqui abrange todo mundo, o mundo inteiro. E a gente sabe as histórias dele, era min awliya illah. Ele era uma pessoa muito virtuosa. E esse é o Islã verdadeiro, seguindo essas pessoas que deixaram a vida mudando para pegar al-akhirah, que é a vida do além. E o outro sheikh dele, para vocês verem, é o Imam Malik, rahimahullah, que é o dono da segunda escola. Por isso que Muhammad al-Hassan al-Shaybani ele é diferenciado. Ele conseguiu ser um grande sábio na jurisprudência e no hadith, e juntou. Por isso que o entendimento dele era enorme. Até o Shafi'i se apavorar, fala, eu nunca vi, ele fala, o Shafi'i, uma pessoa tão inteligente como ele. Nunca vi. Até ele chegou a falar, o Shafi'i, rahmallah, se me dissesse que o Alcorão foi descido na língua do Muhammad al-Hassan al-Shaybani, eu acreditaria. Tão eloquente que era a língua dele. Falava árabe impressionante. Ninguém falava melhor do que ele. E ele também era bem gordo, ele era. Aí o chefe aí fala, nunca vi uma pessoa gorda com tanto conhecimento. Ele fala, nunca vi uma pessoa gorda com conhecimento dessa pessoa. E tinha a cabeça muito grande. Isso eu já notei, não sei se vocês já notaram. Pessoa que tem cabeça muito grande a maioria das vezes é inteligente. Aqui ele falou só esses, porque o Dhahab, como eu falei para vocês, não é um livro específico para falar de cada pessoa. Ele fala o resumo de cada história. Aqui ele falou só esses shuyukh, que é os mais famosos. Aí depois ele começa com os alunos. É bom vocês anotar quem são os shuyukh que o Muhammad al-Hassan al-Shaybani aprendeu e quem são os alunos. E outra coisa é bom vocês anotar, o Muhammad al-Hassan al-Shaybani ele tem uma riwaya, ou seja, uma narrativa do Muwatta, que é o livro mais importante da escola do Malik. O livro mais importante que tem na escola é o livro Al-Muwatta, que foi escrito pelo Malik, rahimahullah. É um livro de hadith, mas depois de todo o hadith, o que ele faz? O Imam Malik dá a opinião dele na jurisprudência. Por isso que é um livro, para eles é o melhor livro que tem. E ele tem a narração dele, Muhammad al-Hassan al-Shaybani. Quando vocês vão comprar esse livro, vão falar para ti, tu quer qual narração? Tu quer a narração do Muhammad al-Hassan al-Shaybani ou a narração do Yahya ibn Yahya al-Laythi?
porque são dois. Tem duas narrações. Claro que a do Yahya ibn Yahya é melhor e mais completa, porque ele ficou muito mais tempo com Malik que o Muhammad al-Hassan. E era o grande aluno dele, e ele até... Ele vem do Andalus, Yahya ibn Yahya Laythi. Ele também, que falam, até uma história meio engraçada, que falam que apareceu um elefante na aula da Medina do Malik. Aí chegou um gritando na mesquita: tem um elefante lá fora. Aí as pessoas começaram a sair da mesquita, deixaram a aula do Imam Malik e saíram da mesquita. Ficou só quem? O Yahya ibn Yahya Laythi. Ficou sentado com o livro. Aí o Imam Malik olhou para ele e falou: por que tu não foi com teus colegas ali olhar o elefante? Ele falou: eu vim de Andalus, que é a Espanha antiga, né? Eu vim de lá para ver o Malik, não para ver elefante. Para te ver a sinceridade. Por isso que Deus abençoou o conhecimento dele. Todo o Muwatta é tirado dele, que é a melhor narração que é a dele. E mais completa, que às vezes o que o Imam Malik falava, trocam essa opinião, por exemplo, acrescentam um hadith, tiram esse hadith do livro, porque não era ele que escrevia, ele falava e os alunos escreviam. Como ele ficou mais tempo que o Muhammad al-Hassan al-Shaybani, a Muwatta dele é maior. E já foi modificada também. Mas tem pessoas que explicaram também a Muwatta do Muhammad al-Hassan al-Shaybani. Eles da Malikiya também explicaram. Agora os alunos dele, o Shafi'i, rahimahullah, é o aluno dele mais famoso, do Muhammad al-Hassan al-Shaybani. E também pegou muito dele. O Dhahabi fala فأكثر جدا, ou seja, pegou muito conhecimento dele e narrou muito dele. Até às vezes quando perguntava para ele, o Shafi'i, ele dava a opinião dele e falava, e essa é a opinião também do Muhammad al-Hassan. Ele gostava de citar que era a opinião do Muhammad al-Hassan al-Shaybani. Outro aluno dele era também Abu Ubaid. Esse era um grande sábio, também na língua árabe. Abu Ubaid, o nome dele é Al-Qasim ibn Salam. Era um grande sábio também. Falam que ele falava árabe melhor que o Shafi'i, para vocês terem uma noção. Que o Shafi'i, se ele fala uma coisa, é uma evidência na língua, para vocês terem uma noção. Até quando a gente vai ver, quando as 4 escolas entram em divergências, tem alguns sábios que falam, se a divergência for na língua árabe, ou tem a ver com a língua árabe, a opinião do Shafi'i é a primeira a ser tomada. Porque ele sabia mais que os outros aí na língua árabe. Para vocês verem, falam que esse Abu Ubaid tinha ainda mais conhecimento que o Shafi'i, rahimahullah. E também uma coisa importante, bom lembrar, que todos da escola do Shafi'i devem agradecer e rezar todos os dias, pedindo bênçãos e perdão e misericórdia para o Muhammad al-Hassan al-Shaybani. Porque ele livrou o Shafi'i da morte. Quando ele foi trazido do Yemen, e que estava a pena de morte em cima dele, porque achavam que ele era xiita. Não é qualquer xiita, entendeu? Aquele xiita que xingam o Abu Bakr, que xingam o Omar, que eu não quero nem falar as coisas que eles falam, que eles são muçulmanos, mas desviados como se chama, nesses assuntos. E achavam que o chefe era que nem eles. Aí quando foi dada a pena de morte, Muhammad al-Hassan, como era depois do Khalifa, ele era o juiz, né? Tinha que passar por ele essas sentenças. Quando ele olhou o nome do chefe, falou: o quê? Quem que deu pena de morte para essa pessoa? Falaram: não, falam que ele é xiita. Falou: não, esse é meu aluno, eu conheço ele bem. Aí ele livrou ele, tiraram a pena de morte sobre ele. Por isso que eu falo que todos nós, Shafi'i, a gente agradece a ele. Porque se não fosse ele, estaria morto, al-Imam. E até o Muhammad al-Hassan al-Shaybani gostava muito dele pela inteligência que o Shafi'i tinha. E ele sempre que lia os livros, pela língua que ele tinha, até quando ele foi visitar o Malik,
Ele era bem pobre também, ele nasceu na faixa de Gaza, em Gaza, o Shafi'i, rahmallah. Até quando ele foi para chegar no Imam Malik querendo ser aluno dele, quando ele começou a falar, o Imam Malik ficou olhando para ele, não respondia. Os alunos tudo se apavoravam com a cara do Imam Malik. Aí falou para ele, tu vai ler o livro. O Mota que estava escrevendo, tu que vai ler. Aí ficaram apavorados, os alunos falaram, por que, chefe? Aí, na hora ele te escolheu. Ele falou, por causa da minha língua. Era impressionante ele, como ele se pronunciava. E ele decorava mais que 100.000, falam, poemas. Ou seja, ele sabia todos os poemas árabes. Ele até às vezes ele falava, rahimallah, olha para te ver. Ele falava, quando eu queria ler um livro, eu tinha que fazer assim, ó, tapar esse lado para ler isso aqui. Porque se eu lia aqui, eu decorava os dois. Tudo que ele lia, ele decorava. São pessoas virtuosas, subhanallah. Mesmo com pobreza, com as diversidades que tiveram, a gente tem tudo hoje. A gente não consegue fazer 1% do que eles fizeram. E eles com pobreza, adversidades, andavam a pé, viajavam a pé, para vocês verem. Subhanallah. Depois ele fala os outros alunos que ele tem, mas esses são os mais famosos. O Abu Ubaida e o Shafi'i, rahmallah. Al-Hassan ibn Ziyad, que a gente vai ver a história dele também, era aluno do Muhammad al-Hassan al-Shaybani. Depois ele fala, o Dhahabi, rahmallah, que ele juntou, ele tem um livro, ele fala, que ele juntou esses três, Abu Hanifa, Abu Yusuf, Muhammad al-Hassan al-Shaybani, escreveu um livro sobre esses três, falando a história deles. Mas eu não sei se tem ainda nas bibliotecas ou está no manuscrito. Isso que eu não me lembro. Acho que ainda não foi publicado esse livro. Mas o Dhahabi fala que ele escreveu esse livro. Ele fala que o pai dele veio do Sham, ou seja, da Síria, ali aquela área da Síria, Palestina, Jordânia e Líbano. O pai dele era de lá. Aqui é importante vocês anotarem, ele nasceu em 132 do Hijri, 132. O Abu Hanifa morreu quando? 150. Vamos falar que ele começou a procurar o conhecimento com 10 anos, que naquele tempo eles procuravam muito, muito novos. Vamos falar com 10 anos ele procurou. Então ele ficou com o Abu Hanifa mais ou menos uns 8 anos. Então foi pouco, por isso que ele continuou com o Abu Yusuf, até que ele ganhou um grande conhecimento e ficou ele e o Abu Yusuf, cada um ensinava de um lado, em uma mesquita. E também ele, Harun al-Rashid, rahimahullah, também deixou, como expliquei para vocês, al-Qadi. Depois do Abu Yusuf, veio Muhammad al-Hassan al-Shaybani. E o Dhahabi fala de tão inteligente que ele era, as pessoas quando queriam falar, olha para vocês verem, quando tu vê assim uma pessoa inteligente, o que eles falavam? Chamavam ele de Muhammad al-Hassan, dando o apelido de quê? Do Muhammad al-Hassan. Quando eles viam uma pessoa muito inteligente, falava isso aí, vamos chamar de Muhammad al-Hassan. Para vocês verem, a inteligência dele ficou exemplo para todas as pessoas. É como a gente, às vezes a gente vê alguém. A gente, quando vê uma pessoa que não tem muito conhecimento, nós árabes, a gente fala Juha, que era. É até bom vocês lerem a história dele. Era uma pessoa que tinha meio problema na cabeça, engraçado, assim. Aí quando a gente vê uma pessoa assim meio que tá falando, viajando, como fala, né, no Brasil, tá viajando, a gente fala o quê? Juha. É igual isso, quando viu uma pessoa inteligente, chamava ele de quê? Muhammad al-Hassan. Dava o nome de Muhammad al-Hassan. Aí o chefe, aí falando dele, do sheikh dele, falou que escreveu muito dele. E ele também, o chefe, ele narra do Muhammad al-Hassan al-Muwatta, do Malik. Ele fala o quê? Haddathani Sheikhi, ou seja, Muhammad al-Hassan
Aí o Muhammad al-Hassan fala, Haddathani Malik, falando sobre o Muwatta. Ou seja, essa é a Sanad. Malik, Muhammad al-Hassan e o Shafi'i. Ele tem uma narração. Aprendeu com Muhammad al-Hassan Muwatta e aprendeu com Malik, como eu expliquei para vocês no começo. Aí o Shafi'i, elogiando, fala, eu nunca debati com uma pessoa gorda como ele e mais inteligente que ele. Nunca debati na minha vida. Nunca vi uma pessoa gorda e tão inteligente como ele. E ele fala, se me falassem que o Alcorão foi revelado na língua do Muhammad al-Hassan al-Shaybani, eu ia acreditar, por causa da eloquência que tinha a língua dele. Aí o Muhammad al-Hassan falando que o Shafi'i narra, que o Muhammad al-Hassan falou que ele ficou com Malik 3 anos e alguns meses. E eu escutei dele, Muhammad al-Hassan fala, eu escutei do Malik 700 hadith. Não é muito. Só para um shir é bastante. Aí depois o Yahya ibn Ma'in, esse era um grande sábio num conhecimento que se chama conhecimento do hadith, al-jarh wa ta'dil. É importante a pessoa saber esse conhecimento para quem quer saber se esse hadith é certo, se é errado. Esse é o grande sábio desse conhecimento. Ele está falando sobre o Muhammad al-Hassan al-Shaybani. Ele fala, katabtu anhu, ou seja, eu escrevi os livros dele, al-Jami' al-Saghir. Esse livro é na jurisprudência. Os livros mais importantes da escola, para vocês saberem, vocês vão ver, é os livros do Muhammad al-Hassan al-Shaybani. Os livros mais importantes. Todos que vieram depois dele começaram a explicar, fazer comentários sobre os livros do Muhammad al-Hassan al-Shaybani. O Yahya ibn Ma'in fala, eu copiei todo esse livro. Até quando falava para o Yahya ibn Ma'in, de onde tu traz esse conhecimento, quando viu que ele tinha uma grande resposta, quando perguntavam para ele, aí os alunos falavam para ele, de onde que tu trouxe tanto conhecimento? Ele fala do livro do iraquiano, que é o Muhammad al-Hassan al-Shaybani. Até o Ahmed bin Hanbal, que é também um dos líderes desse conhecimento do hadith, ele e o Yahya ibn Ma'in, são os dois. Perguntaram para ele, da onde que tu traz esses detalhes na jurisprudência? Isso não é normal. Um muhaddith, que trabalha com hadith, estuda hadith, ter tanto conhecimento na jurisprudência e saber os detalhes, da onde tu trouxe isso? Aí ele fala dos livros do Muhammad al-Hassan al-Shaybani. Para vocês verem. Isso aí não é qualquer pessoa que está testemunhando para ele que ele tem conhecimento. Não é um Zé Ninguém, como acontece hoje em dia. Vai lá o sheikh, o sábio, quem falou isso? Um cara ou outro, às vezes não sabe falar uma palavra atrás da outra. Isso que é o problema. Aí começa esse desvio, um falar coisa da cabeça dele, tu fala, da onde tu tirou isso? Ele fala, eu tirei do Alcorão e da Sunna. Isso aí a pessoa tem que tomar cuidado. Depois fala que no momento da morte dele, ele começou a chorar. Muhammad al-Hassan al-Shaybani. Aí perguntaram para ele, você chora com todo esse conhecimento que tu tem, com todo esse conhecimento que tu ensinou às pessoas? Um benefício para ti vai ser quando tu prestar contas. Aí ele falou, imaginem quando Deus me colocar na frente dele, ou seja, no dia do juízo final, no dia de prestar as contas, e falar para mim, ô Muhammad, por que você foi para a cidade de Herói? Isso é perto do Irã. Essa cidade, ele morreu lá, Muhammad Hassan Shaybani, rahimahullah. Falou, o que te fez ir lá? Foi o jihad no meu caminho, procurando a minha satisfação? O que eu vou falar? Quando tu foi para lá, tu foi combater no meu caminho e procurar a minha satisfação, o meu agrado, Deus vai perguntar para ele, o que eu vou falar? Ou seja, essa pessoa mostra o temor dela.
Não é igual hoje que a gente vê, eu sou crente. Quando tu fala para ele, teme Allah, fala, eu sou melhor do que tu, quem é tu? Eu decoro o Corão. Quem é tu? Tu não sabe falar árabe. Esse é como se chama arrogância. Muhammad al-Hassan Shaybani, tu viu tão virtuoso que ele era, ele tinha medo que essa intenção não fosse para o agrado de Deus. Isso sempre o crente, a pessoa virtuosa, ele sempre tem esse medo. Por isso que sempre os sábios ensinam que qualquer coisa que tu faz, primeiro intenciona para Deus. E isso tudo é bênção para ti. Até se alguém bateu na porta, antes de tu se levantar, o que tu faz? Faz intenção. Essa pessoa que está na porta, se ela precisar de ajuda, inshallah eu vou ajudar ela. Tu ganha ajr. Mesmo tu não conseguindo ajudar, mas tu intencionou bem. Deus escreve para ti a benção. Se tu intencionar o mal e não fizer, também Deus escreve para ti a benção. Não escreve para ti o pecado. Olha para te ver como Deus é misericordioso. E essas bênçãos são multiplicadas, 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 até quando Deus quiser. Aí depois o Dhahab acaba com a história dele falou que ele morreu no ano 189. Ele nasceu em 132 e morreu em 189 nessa cidade que se chama Roy. Esse dia, na verdade, ele tinha quantos anos? Tinha 89 anos. Esse dia também foi muito triste para o Islã, que morreu nesse dia Muhammad al-Hassan al-Shaybani, e nesse dia também morreu quem? Al-Kisai, os dois na mesma cidade. Harun al-Rashid ficou chorando, porque eram os dois mais sábios que tinha naquela época. Al-Kisai é um dos leitores do Alcorão. Ele tem até uma leitura para ele. E ele era um grande sábio, ele nem era árabe, ele era persa, Al-Kisai, rahmallah. E ele tem até debate com Sibawayh, ele era um grande sábio na gramática árabe. Al-Kisai, na língua árabe, não tinha. Principalmente na gramática. Até uma vez perguntaram para ele quantos nomes tu sabe do Asad, ou seja, do leão. Ele falou 1000 nomes, sentado. Harun Rashid, depois daquele dia, não deixava ele sair do lugar onde ele sentava. Sempre ele estava lá com Harun Rashid. Harun Rashid era um grande sábio também, rahimahullah, e não como mostra as pessoas do Ocidente injustiçam ele. Ele era um grande sábio e gostava do sábio sempre em volta dele. E eles dois morreram nesse ano. E falam também nesse dia e nessa cidade. O Harun Rashid enterrou os dois. Foi o dia mais infeliz, ele fala, da vida dele. Perdeu Muhammad al-Hassan Shaybani, o grande jurista, e perdeu o mais sábio na gramática, que era Al-Kisai, e na leitura do Alcorão, como ele tem uma leitura. Quem decora o Alcorão sabe a leitura do Al-Kisai. Ele tem até ijaz e sanad. Tu ganha no Haram. Pessoas que leem mais de uma leitura conseguem essa ijaz, ou seja, é um tipo de um diploma, certificado que vem desse sheikh que está te dando até o Kisai e do Kisai até o profeta, alayhi salatu wassalam. Alguém tem alguma pergunta sobre a história do Muhammad al-Hassan al-Shaybani ou alguma coisa? Antes da gente ir para a história do Zufar. E tu não tem, tá falando? Não, tudo muito claro. Então, vamos ver onde está o Zufar. Zufar ibn Hudayl, 38. Quero saber se um dia vamos estudar o Matin aqui. المتون طلاب العلم
Eu acho que o Abu Yahya quer dizer os livros da Medina, não é? Os pequenos aquele. É isso, Abu Yahya? Sim. Esses livros, inshallah, um dia. Eu, na verdade, não. Na parte da crença, né? Que a maioria desses livros, o Hadith, eu ensino outros livros, mas é bem parecido também, são livros pequenos. Mas esses livros tem a pessoa. Lá no Medina eles ensinam para os alunos, quem quer, né? No Haram, né? Na universidade, para decorar esses livros. São livros de crença, do Hadith, às vezes da jurisprudência. São livros pequenos que a pessoa decora. Às vezes eles nem. A explicação deles também são bem leves. Porque o livro é bem pequeno, às vezes é 10 folhas, 15 folhas, que se chama mutuno, ou seja, uma coisa que é para decorar. Continuando aqui, a gente vai falar sobre o Zufar ibn al-Hudayl. Era um grande sábio também e amigo do Abu Hanifa. Ele tinha quase a idade do Abu Hanifa. Uns dizem que ele saiu da escola e teve uma escola só para ele. Outros dizem que ele permaneceu na escola, mas o importante é a gente saber que se vocês quiserem pesquisar sobre as opiniões dele, vocês vão achar nos livros de quem? Da Lahnaf, da escola da Hanafiya. Quem quer saber as opiniões dele. E também não é todas, né? Porque não escreveram todas as opiniões dele, infelizmente. E ele também é conhecido por ter opiniões estranhas. Por isso que ele não tem um grande lugar na jurisprudência, mesmo sendo um grande sábio, porque ele teve muitas opiniões estranhas. Zufar, o Dhahab começa com o nome dele, né? Al-Ambari, isso aí é lá no Iraque, também, uma cidade, era do Iraque ele. Al-Faqih al-Mujtahid, Rabbani, elogiando ele. Falou primeiro Al-Faqih, ou seja, o jurista, pessoa que tem muito conhecimento na jurisprudência. Al-Mujtahid, como eu expliquei para vocês. O Dhahabi, vocês têm que prestar atenção nos elogios dele. Ele não elogia assim, ó, sem conhecimento. Ah, eu quero elogiar o fulano. Como acontece hoje, os puxa-saco começam a elogiar. A pessoa não tem nada daquilo e começa só para ganhar um ganho dele, um dinheiro. Ele fala o quê? Al-Mujtahid. Se vocês lerem esses 30 volumes que tem, vocês vão achar, às vezes em todo um volume vocês não vão achar essa palavra. Ele não fala para qualquer pessoa. Ele falou para o Abu Yusuf, falou para o Zufar, Al-Mujtahid. Al-Mujtahid, como eu falei para vocês, é tipos, é um sof, ou seja, é tipos, não é só um tipo de Mujtahid. O melhor tipo, o mais alto nível de conhecimento é o Mujtahid, que nem os das 4 escolas, Al-Aima, que é aquele ijtihad que ele mesmo tem os fundamentos dele. Ou seja, ele tem seguidores, tem uma escola para ele e tem os fundamentos dele escrito. Às vezes não foi ele que escreveu, mas tem. Os fundamentos, os alunos tiraram dele, das opiniões dele, e escreveram esse fundamento. Até o conhecimento, o usul al-fiqh, que a gente tem uns que falam que tem que estudar, alguns sábios falam antes do fiqh, que é a jurisprudência, fundamentos da jurisprudência, e outros falam não, que tem que estudar depois da jurisprudência. Mas o mais certo é que ele se estuda antes. Mas o tempo, esse que é o problema, né? E ele também tem a ver com a filosofia. Ele não é um conhecimento fácil para o aluno. Ele mexe muito com a filosofia, o usul al-fiqh. Aí que tem alguma divergência. Falam, al-Hanafiya, como tem. Eles gostam de colocar as coisas boas feitas no Islã para eles, né? Normal do ser humano. Eles falam que quem escreveu o primeiro livro no Usul al-Fiqh, nesses fundamentos da jurisprudência, foi Abu Yusuf al-Shaybani. A Shafi'iyya fala que foi o Shafi'i, a Risala. Até hoje tem um livro, está até publicado em várias edições. A melhor edição, quem quer comprar quer baixar na internet, se achar também, da Ibn al-Jawzi. É melhor, tem 3 volumes. Qual que é o problema disso? O Abu Yusuf pode ter escrito, a gente não está desmentindo.
pode ter escrito esse livro, e ele tem conhecimento para isso, mas o livro dele não chegou até nós, foi perdido. Qual o livro que chegou, e é a opinião mais certa, que foi o Shafi'i, rahimahullah, que foi o primeiro a escrever nesse conhecimento. Claro que ele não foi o primeiro a inventar, ele não inventou o conhecimento, mas ele conseguiu tirar do Alcorão e da Sunna e fazer um novo conhecimento, que é os fundamentos da jurisprudência, que já tinham, o Sahaba usava esses conhecimentos e essas evidências, mas ele conseguiu juntar elas e escrever num livro. Por isso que o chefe e a escola dele, porque ela tem os sábios, principalmente, eu gosto muito de segui-la, porque ele mesmo escreveu com a mão dele os fundamentos, entendeu? Como o Abu Hanifa não foi ele que escreveu, foi os alunos dele que escreveu, mas o chefe não, ele que escreveu os fundamentos, que a gente vai ver depois, as evidências, como tu lidar com o Corão. O que é o Usul al-Fiqh? Ele te ensina como você analisar uma evidência. Isso que você chama Usul al-Fiqh. Como eu analiso essa evidência? Isso aí a pessoa precisa para querer, ó, se eu vou pegar uma evidência do Alcorão, um exemplo para vocês entenderem um pouco. O Alcorão proíbe a bebida alcoólica, né? Mas tem um versículo que fala, ele especifica wa antum sukara. Essa sifa, esse adjetivo está falando e vocês bêbados. Ou seja, la taqrabu as-salah, não se aproximem da oração, não pratiquem a oração e vocês bêbados. Ou seja, que se chama mafhum al-mukhalafa, que a gente aprende, que significa o entendimento contrário do que está escrito. Ou seja, se eu não estiver bêbado ou não estiver bebida alcoólica, eu posso o quê? Rezar. Ou seja, eu posso beber também. Ela é só pecado na hora da oração. Tá, aí vem uma pessoa e fala para ti aqui, ó, tá o Alcorão aí. Vocês vão desmentir o Alcorão. Aí a gente vai entender que esse versículo, ele continua no Alcorão, que é a Tilawa. A gente lê ele, a gente adora Allah por esse versículo, mas ele não é como sentença praticado. Porque desceu outro versículo que proíbe em todo momento a bebida alcoólica. Isso aonde que tu aprende? Tu viu o entendimento? Esse entendimento, isso é o Usul al-Fiqh. Por isso que os maiores sábios são as pessoas que têm conhecimento nesse conhecimento. E que são poucos. Hoje em dia é difícil tu achar uma pessoa que tem um grande conhecimento nesse conhecimento que é o Usul al-Fiqh. Em debate, tu não consegue nem discutir com uma pessoa que tem muito conhecimento nisso. Porque isso, é como eu falei para vocês também, trabalha muito com a filosofia. Não é qualquer pessoa que consegue aprender também. Por isso que os mashayikh hoje não ensinam muito isso. Até às vezes eles não entendem e por motivo também de ser muito difícil para o aluno. Aí eles acabam afastando isso. Então, o que ele falou? El-Mujtahid. El-Mujtahid aqui, ele quer falar, não é que nem o Abu Hanifa, o Shafi'i, ele é Mujtahid Muntasib, ou Mansub, ou seja, ele segue alguma escola. Ele tem uma grande sabedoria que nem os outros imãs, mas ele não tem os fundamentos dele. Ele segue outros fundamentos de outro imã, ou seja, ele fica num degrau abaixo. Esse é o segundo maior degrau. Depois tem Mujtahid al-Madhab. Mujtahid al-Madhab é aquele que é o terceiro degrau, que é um grande sábio na escola. Tu fala com ele, ele te dá todas as fatuas da escola, te dá o conhecimento em geral da escola. Ele tem essa capacidade. Que nem Ibn Qudama, Al-Aini, na escola da Al-Hanafiya, Al-Quduri, Al-Karhi. São muitos, entendeu? Al-Tahawi. Eles têm conhecimento dentro da escola. Aí a gente chama eles de mujtahid. São mujtahid do quê? Al-Madhab. Não é aquele mujtahid que nem o Abu Hanifa, que nem o Abu Yusuf al-Shaybani, que é o segundo grau que a gente viu. Abu Hanifa é o primeiro, e esse vem no terceiro grau. E depois o que que sobra? El-Mufti, que é o quarto grau. E o quinto é El-Muqallid, aquele que a maioria das pessoas, que segue só.
que o sheikh fala? Ele vai na mesquita. Sheikh, pode fazer isso ou não pode? Pode. Deu. Esse se chama muqallid, o que imita. Esse aí não tem nem... Ele, tu não critica essa pessoa e nem ela critica a outra pessoa. Agora, se tu vê uma pessoa desse jeito, fazendo qualquer coisa que na tua escola para ti é errado, tu não pode falar nenhuma palavra com ela. Por quê? Porque ela segue um imã. Ela só pega. O que é muqallid? É aquela pessoa que aceita uma evidência do sheikh ou do mufti sem pedir evidência. Ele aceita essa sentença sem pedir uma evidência, o porquê daquilo. Só escuta, sim, senhor. Pecado, pecado. Tem que pagar não sei o que, tem que pagar. Tem que ser kafara, porque essas pessoas não têm tempo para estudar, ou às vezes não têm capacidade também de entender. Porque se todo mundo for sábio na religião, não vamos ter médico, não vamos ter engenheiro. Então, tem esses níveis. Aí depois ele fala que o Abu Nu'aym era um grande sábio também. Ele tem um livro muito, aconselho vocês lerem, Hilyat al-Awliya. É lindo esse livro. Que fala também sobre a Tasawwuf. O que é o verdadeiro Tasawwuf que tinha no Salaf. É muito importante o aluno do conhecimento ler esse livro. É histórias, é tipo esse livro, mas é bem menor e as histórias são muito grandes. Porque ele não escolheu muitas pessoas virtuosas, ele escolheu as melhores, das melhores, e ele prolonga cada história, cada biografia. Aí ele fala que o pai dele era do Asbahan. Asbahan é no Irã. Era uma cidade no Irã. E o pai dele tinha 3 filhos, ele fala. O pai dele estava no tempo do Yazid ibn Walid, que era o califa do Asbahan naquele tempo. Aí ele fala que ele teve 3 filhos, o pai do Zufar. Zufar, eu não sei se você sabe o significado de Zufar, na língua árabe significa o corajoso. Zufar. É um adjetivo. Se ele for adjetivo, vocês falam Zufarun. Fala Muhammadun, o Zaidun, Zufarun. Ou seja, corajoso. Se vocês querem significar o nome de uma pessoa, um nome próprio, o que vocês falam? Zufaru. Mamnu'un min as-sarf. Não pode falar Zufarin, Zufarun, Zufaran. Não dá. É só uma dhamma ou uma fatha. Zufaru ou Zufara. Depende em que parte ele cai na gramática. Essa é a diferença para vocês saberem. Tem pessoas que às vezes que até quando lê alguma coisa fala Qala Zufaru. As pessoas que estudaram também erram nisso, tem que prestar atenção. Aí os 3 filhos que ele teve, Zufar, o Harthama, o Kauthar. 3 filhos ele tinha. Harthama significa... É um dos nomes do leão, um dos adjetivos do leão. Como eu falei para vocês, tem 1000 adjetivos para o leão na língua árabe, ou 1000 nomes. Esse é um deles. Harthama. É um dos nomes para o leão e também significa mais duas coisas. Claro, pode ter mais significados, mas esse é o que eu me lembro. Tem o significado dessa aqui, a ponta do nariz aqui, ó. Isso se chama Harthama, ponta do nariz. E também a ponta do nariz do cachorro, aquele preto, o focinho do cachorro preto também se chama o quê? Harthama. Isso é o que eu me lembro, não sei se tem mais sentidos. Ele nasceu 110. Sufa, rahimullah, quem quer anotar, nasceu em 110 do Hijra. Para vocês saberem, decorarem quando morreu as pessoas, quando nasceram, é bom. Isso aí, até para quem quer aprender o Ilm al-Hadith, que é o conhecimento do Hadith, é muito importante ele saber essas datas. Para ele saber de onde é esse narrador, em que tempo viveu, de quem escutou, quem é o sheikh dele. E eu vou ensinar para vocês um jeito fácil de decorar. Qual que é o jeito? Sempre quando morre alguém, nasce alguém.
Quando morre alguém, nasce alguém. Isso aí vocês têm que botar uma regra. Como a gente viu, morreu o Abu Hanifa, quem que nasceu? O Shafi'i. Nasceu no mesmo ano. E tem uma narrativa que diz que ele nasceu no mesmo dia. E essa o Dhahabi falou o que, rahmallah, la tathbut, ou seja, não é certa. Mas vamos falar do mesmo ano, que é a certa, né? Quando morre o Abu Hanifa, como tu vai decorar a memória, o cérebro da pessoa, o que que a gente faz? É que nem el khayt, tipo um fio de linha. A gente começa a ligar as coisas, as informações que a gente ganha, a gente começa a ligar. Isso facilita a memorização. Então, se eu sei que o Abu Hanifa morreu em 158, alguém tem que nascer. Quem que nasceu? O Shafi'i, rahimallah. Nasceu nesse ano. Claro que se você pesquisar, você vai saber que outros sábios também morreram nesse ano. Deixa eu ver se eu me lembro alguém. Abdel Malik Ibn Jurayj morreu também em 150. Tem vários, é só pensar que tu acha. Aí tu vai decorando. Isso aí ajuda você o quê? Organizar as informações dentro da sua cabeça. Outro agora, a gente viu 110, Zufar. Tem um cara, duas pessoas muito famosas no Islã que morreram nesse ano. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, o Muhammad bin Sirin, rahimahullah. Eles morreram nesse ano, 110. Ó. O ano que morreu Al-Hassan e o Muhammad bin Sirin, nasceu o grande sábio aluno do Abu Hanifa, Zufar. Viu como se decora? E tem uns que dizem que também que morreu, né? Tem uma das narrativas que morreu nesse ano, Abu Tufail, que era o último sahabi que morreu, que viu o profeta, Al-Kufi. Ele morreu em 110, mas o mais certo é que ele morreu em 103, mais certo. Só tem essa narrativa que ele morreu em 110, tem divergência de qual o ano que ele morreu. Aí vocês decoram desse jeito. Igual o Anas ibn Malik, sahabi do profeta, ele foi o último a morrer no Basra. Quem que nasceu naquele ano, 93? Nasceu o Malik. Assim tu começa o quê? A ligar um acontecimento com o outro. Tu começa também, quando tu começa a decorar essas datas, tu começa na parte da história, te ajuda. O que aconteceu no ano 73, por exemplo? O que aconteceu no ano 110? Isso aí ajuda para você decorar a história também. Porque não é historiador a não ser aquela pessoa que tem uma grande memorização. Então ele nasceu em 110 e agora ele começa como o Dhahabi começa a falar sobre o Shuyukh. Isso por respeito. Depois a gente até tem um livro muito bom da pessoa ler, que é do Ibn Abdul Barr, que ele quer que é o nome do esqueci o nome do livro agora. Que é coisa ele te ensina como o aluno respeita o professor. Tem outro também do Al-Baghdadi, rahmallah, Al-Khatib, Al-Faqih wal-Mutafaqih. Esse livro é muito bom. Pessoa lê. O nome do Ibn Abdul Barr é Jami' Bayan al-Ilm. Uma coisa assim. Estou trocando muito, acho as palavras. É um livro muito bom também. Que ele ensina como o aluno é com o professor. Isso é importante a pessoa saber. É quando para procurar o conhecimento, como fala Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, fala quando eu procurei o conhecimento por 20 anos e procurei o caráter e a boa conduta, al-adab, por 40 anos. Para vocês verem, o caráter, a conduta é mais importante que o próprio conhecimento. Depois a gente vai ver umas histórias de grandes sábios que foram esquecidos pela história por causa do mau caráter que tinham, ou da arrogância. Um deles era o Ibn Hazm, rahimahullah, que era um grande sábio de Andalus, morreu em 456, nasceu em 384, era um grande sábio.
É Jami' Bayan al-Ilm, o nome do livro, do Ibn Abdul Barr. Ele vem em 3 mujallad, 3 volumes, tem umas edição em 2. Muito bom esse livro, aconselho. Ele mostra, claro que o livro não fala só disso, fala muitas coisas sobre hadith, mas ele mostra como que o aluno procura o conhecimento. Como ele senta perante o sheikh. Porque tinha muitas pessoas que iam até na... O Ahmed bin Hanbal falam que as aulas dele tinha no mínimo 20 mil pessoas. Imagina naquele tempo. E tinha pessoas que iam só por causa da baraka que tinha naquele local, porque a gente sabe que a halaqat al-ilm tem o que? Baraka. Desce a rahmatullah, desce os anjos. Então, por causa disso, tem pessoas que sentam não só para procurar o conhecimento, e às vezes não é nem para procurar o conhecimento. Eu quero sentar nesse lugar para ser abençoado, para descer a misericórdia de Deus sobre mim. Entendeu? O sheikh dele, um dos mais famosos, ele não escreveu muito aqui, como a gente viu, Abu Hanifa, que era um dos mashayikh dele, Al-Amash, que era um grande sábio de hadith, também era aluno, professor dele, sheikh dele. O Hajjaj ibn Arta, também era um grande muhaddith, era professor dele. Ou seja, ele procurou a jurisprudência e também procurou ilm al-hadith. Hoje a gente vê muito, os alunos do conhecimento procuram só uma coisa. Às vezes tem um bom conhecimento na jurisprudência, mas com hadith não peca ali, não sabe lidar. Às vezes falam até bobagem, coisa de iniciante, sabe? Eles que têm até, às vezes, doutorado, estão falando essas bobagens porque não procuraram o conhecimento do hadith. Ah, eu tenho jurisprudência, deu, basta. Isso não é certo. Aqui os alunos. Qual que foi os alunos do Zufar? Aqui dos alunos dele tem até o Abu Yusuf, dos alunos dele. Abdul Wahid ibn Ziyad, era um grande sábio também, aluno dele. Nu'man ibn Abd Salam. São pessoas que não são muito faladas, só eram grandes sábios. Não é todos que conhecem. E esse Mulai, que era o Abdul Wahid, ele também na rua era muito sábio no hadith e na rua também as narrativas do Yahya ibn Ma'in sobre o hadith, o que ele falava sobre as pessoas. Aí o Abu Nu'aym, rahimahullah, fala sobre ele. Abu Nu'aym al-Mulai, rahimahullah, fala o que ele é no hadith. Será que a gente aceita o hadith dele ou não? Aí o que ele fala? Thiqatun ma'mun, ou seja, é uma pessoa confiável e, vamos falar, honesta. Ou seja, não mente. Isso se chama shahada, entendeu? É uma testemunha de um grande sábio que fala essa pessoa é confiável, ou seja, através disso é aceito o hadith dele. Se a gente vê, por exemplo, um hadith, قال زفر حدثني fulano, tipo, حدثني Abu Hanifa, que era o sheikh dele. A gente aceita esse hadith por quê? Porque o Zufar é uma pessoa confiável. Claro, se tiver outras pessoas, aí não é aceito, mas né, eu estou falando dessa pessoa em específica. Aí ele fala, ele foi lá, ele tinha uma irmã, ele foi pegar a herança dela, isso aí é na parte da herança que se chama Miroth. Isso é bom o aluno estudar também. Como dividir herança. A gente sabe que o irmão, se tipo a irmã não tem filhos, nem filhas, ele e o pai também não está vivo, o irmão herda. Tem condições essas que eu falei para vocês. Ele herda da irmã.
Ele foi para pegar o dinheiro que ele herdou da irmã dele na Al-Basra, no Iraque. Quando viram ele de tão sábio que ele era, tudo, não deixaram ele sair. Falou, tu não sai daqui, tu vai ficar aqui. Aí ele permaneceu um tempo na Al-Basra, o aluno dele fala. Agora o Yahya bin Ma'in, que era um grande sábio também, fala sobre o Zufar, como a gente falou sobre ele. O Yahya é o top, como a gente vai falar, desse conhecimento que se chama Jarh wa Ta'dil. Ele é o cara maior daquele conhecimento, ele e o Ahmed bin Hanbal, rahimahullah. Aí o que ele fala? Thiqatun ma'mun. Mesma coisa que falou Abu Nu'aym. Mesma qualidade. Esse é não tem maior que isso. Tem degraus, a gente vai ver depois, tem degraus não. Ilm al-Hadith. O maior que tem é isso, quando fala Thiqatun ma'mun. Ou às vezes quando pronuncia também al-Imam. Mas quando fala esses dois, Thiqatun ma'mun, que isso é confiável. É aceito na hora o hadith. Aí depois o Dhahabi, rahimahullah, fala qultu. Ele fala eu falei. É o Dhahabi. Quando vocês verem qualquer livro, qultu é um muallif. Eu falei. Agora ele quer... O Dhahabi ele não faz muito comentário. Só às vezes quando precisa ele te dá um benefício. Até é bom para um aluno do conhecimento, se vai escrever uma pesquisa no mestrado, para ganhar doutorado, juntar... Eu não sei se alguém já juntou, mas juntar todos os comentários do Dhahabi através desse livro. Pegar e juntar e fazer um livro. Porque cada benefício que ele dá, ele não faz muito isso. É poucas vezes, mas quando ele faz, é um grande benefício. Agora ele vai falar, qultu, ele fala, ele era um dos mares do conhecimento. Na língua árabe, quando fala mutabahir, quer dizer, eles compararam o conhecimento dessa pessoa com o mar. Não viu os oceanos, o mar, o oceano, quanto grande é. Eles comparam quando uma pessoa tem muito conhecimento com o mar, mutabahir. Ou às vezes chamam ele bahrun, chamam ele mar. Às vezes chamam buhur, também é plural, quando a pessoa tem muito conhecimento. E era dos mais inteligentes do tempo dele, Dhahabi fala, rahimahullah. Aprendeu com Abu Hanifa, e ele é um dos maiores alunos dele. E em idade ele é o maior. Se a gente vai ver por idade, ele era o maior. Porque a gente viu o Abu Yusuf, quando que nasceu o Abu Yusuf, rahimahullah? Tem alguém que se lembra? 103, não é? Morreu em 182. Não, o Abu Yusuf era maior que ele. Só o Zufar morreu antes. O Zufar morreu novo. Morreu com mais ou menos 40 anos, 40 e poucos. Aí o que ele fala também? Ele é essa coisa que todos nós devemos pedir para Deus. E ele era um daqueles que juntou, yani jama'a, quer dizer juntar, bem al-ilm wal-amal. Essa é a melhor coisa que o aluno consegue fazer. Ele junta entre o conhecimento e al-amal. O que significa? Adoração. A pessoa não é só ter conhecimento, enorme conhecimento, e não é um adorador. Por isso que sempre o Ibn Hajar, rahimahullah, no livro dele, Taqrib, quando tu lê, tu vê. Ele não fala para qualquer um, al-abid. Ele não fala esse adjetivo, ou seja, adorador, ele não fala para qualquer pessoa. Não é para qualquer sábio que ele usa. O Zufar era um deles. Ele juntava o conhecimento com a parte da religião. Sempre adorando a Deus. Orando, jejuando. Isso era uma das qualidades do Zufar. Até o Ibn al-Arabi, rahimahullah, al-Ma'afiri, o que ele fala? Ele fala, eu ia para Medina, Meca, tomava bastante Zamzam. E a Zamzam, a gente sabe que é uma água abençoada, que foi descoberta e cavada pelo anjo Gabriel em Meca, e ela não acaba nunca, como o profeta falou, e ele também fala no hadith, mesmo que tem alguma divergência nesse hadith, se é certo ou não, mas é uma coisa comprovada.
الماء ou ماء زمزم لما شرب له. Esse hadith, o que significa? O que tu intencionar tomando essa água, Deus te dá, se tiver a intenção certa. Aí o Ibn al-Arabi, o que ele falava? Ele ia para lá para fazer súplica quando tomava Zamzam. Deus me dê conhecimento, Deus me dê conhecimento. Depois, quando ele voltou para o Andalus, na Córdoba, né, que é na Córdoba, ele falou: como eu me arrependo. Porque eu não pedi na minha súplica que Deus me dê conhecimento e o que? Al-amal bihi. Me deu o conhecimento e a prática dele. Ele falou quanto conhecimento a gente tem e quanta pouca prática a gente tem. Por isso que a gente sempre pede para Deus para deixar o conhecimento nosso como a nossa adoração. E a nossa adoração como o nosso conhecimento. A gente praticar tudo o que a gente aprende. Isso é uma pessoa que Deus ama. Aí ele fala sobre Daud at-Tai. Esse era um grande, se a gente vai falar hoje, mutasawwif, sufi, era uma pessoa virtuosa, crente. Como a gente fala, tu vê a religião nele mesmo, caráter nele. Como perguntaram no hadith da Muslim, perguntaram para Aisha, como que é o profeta? Keifa huwa? Ela falou o quê? Al-Qur'an yamshi ala al-ard. Olha para você ver, olha o adjetivo que ela usou, a frase que ela falou. Quem que é Muhammad? Falaram para ele, esposo dela. Tem alguém que conhece o esposo, a pessoa mais que a esposa dele? Não tem. Por isso que o profeta fala, o melhor de vocês é aquele que é melhor para suas esposas. Por quê? Ou para sua esposa. Por causa que ela é a pessoa que mais te conhece. Ela sabe o teu verdadeiro caráter, ela sabe a tua verdadeira intenção. Aí o que que a Aisha falou do profeta? Falou ele era o Alcorão andando em cima da terra. Olha para vocês ver o adjetivo que ela usou. É o Alcorão. O Alcorão andando em cima da terra. Subhanallah. E essas pessoas, tu lê a história do Daúd, At-Tai, rahmallah, tu vê ele, parece a religião andando em cima da terra. Caráter. Tu só de olhar para essas pessoas, tu já ama. Só de escutar, tu já fala, rahimahullah. Ou seja, como eu falei para vocês, o coração delas abrange tudo. Abrange cristão, budista, tudo, tudo. Ele é um coração tão enorme de amor, compaixão, que abrange todas as pessoas. Negro, branco não tem. Essas pessoas sempre se acham que todas as pessoas são melhores que elas. Essas pessoas humildes nunca se acham superior a ninguém. Não é porque eu tenho dinheiro eu sou superior ao fulano. Não é porque eu sou branco eu sou superior à pessoa que é negra. Não, todo mundo é igual. A única, a única diferença é a taqwa, a piedade. Isso só Deus sabe, não é nós que julgamos. Só Deus sabe que é mais piedoso. Aí ele fala que o Zufar e o Daúd Atoy eram muitos amigos, companheiro. O Daúd Atoy ele largou conhecimento específico da jurisprudência e foi para a ibada. Começou a rezar, jejuar. Tem pessoas assim, tem muitos sábios que aconteceu isso com eles. No final das vidas deles, largam. Até param de dar aula e ficam, sabe, ele sabe que se aproximou a morte, começa só a rezar. Igual o Ghazali, rahmallah, quando ele conta a história dele, da depressão dele. Isso aí um dia a gente vai fazer, inshallah, uma aula só falando sobre ele. Ele deixou o mundo inteiro. Foi procurar a si mesmo. Com todo aquele conhecimento que ele tinha, alcançou a depressão. Claro que naquele tempo não tem nome, mas pela história, quando tu lê, tu vê. Quando tu lê sobre a psicologia, tu entende que o que ele está falando é sobre a depressão que a gente vê hoje. Que é como Augusto Cury fala, é a doença que mais está espalhada no mundo e o mundo não dá bola. Por isso que os livros do Augusto Cury é bom de ler nessa parte, que ele tem um grande conhecimento nessa parte da psicologia.
Aí depois ele fala, o Zufar não deixou conhecimento, ele juntou, como a gente viu, entre conhecimento e as ações, a adoração. E esse é o mais certo. O mais certo é a pessoa juntar entre o conhecimento e as ações. Porque perante Allah, al-alim, a pessoa, o sábio, al-alim, al-abed, ou seja, o adorador e o sábio, é melhor que só al-abed, pessoa que só é adorador. Como a gente vê na história dos 99, aquela pessoa que morreu, que matou 99 pessoas do povo de Israel, como vocês conhecem. Aqui o aluno dele fala, Hassan Luklawi, a gente vai ver a história dele, inshallah. Ele falou, eu nunca vi um faqih, uma pessoa jurista, como o Zufar. Aí depois ele fala, é engraçado, ele fala, eu nunca vi alguém discutir com ele, quando eu vejo que essa pessoa vai discutir com o Zufar, eu falo que Deus tenha piedade dessa pessoa e misericórdia. Sabe que ele vai perdendo debate. Não tem uma pessoa que discutiu com ele, a não ser que perdeu. Ele fala, quando eu via alguém entrando para discutir com o Zufar sobre a religião, falava que Deus tenha piedade e misericórdia dele. Aí o Abu Nuaym também, que era o aluno dele, Mulai, Rahmallah, ele fala, olha quanto conhecimento ele tinha. Ele falava, eu começava a ler, porque ele era muhaddith. Ele falava, eu começava a ler das minhas narrações, falava, haddathani, e falava o hadith. Ele fala, esse hadith é válido. Esse hadith não é válido. Olha o conhecimento que ele tinha. Esse hadith é um hadith certo, mas não é, a sentença dele não é praticada. Nasikh Mansur. Isso aí é fundamentos da jurisprudência. Depois o Dhahabi fala, rahmallah, que ele era um imam sunni, ou seja, a aqida dele era que nem a aqida do profeta, do sahaba, ridwanullahi alayhim. O que ele está contando é passagens, são histórias grandes. Aqui depois ele fala que sobre um hadith perguntando para o... Isso é uma opinião da jurisprudência. Isso aí a gente vai estudar depois. Isso aí é sobre al-hudud, sobre pena de morte. Isso aí bem no fim do livro que a gente estuda isso. Sobre a pena de morte, como que funciona no Islã. Isso é uma opinião do Zufar, rahimahullah, que não é da escola. Falou o verdadeiro Dhahabi fala, o verdadeiro sábio é aquele que a sua opinião, o seu ijtihad, né, que ele se esforçou a sua análise, é de acordo com o Alcorão e a Sunna. Esse é o verdadeiro sábio. E ele morreu, Zufar, em 158. Zufar morreu em 158 e nasceu em 110. E o Dhahabi falou no Hadith, não tem nenhuma pessoa que falou mal dele. Mesmo ele sendo Ma'mun, no Hadith, ele não é uma pessoa como que sabe, não narrou nada. Mesmo todo mundo falando, ó, ele é confiável, ele não narrou nada. O Dhahabi fala, não tem nada. Ele não é nada no Hadith. Porque não tem. Ele não trabalhou com esse conhecimento, ou seja, não estudou. Por isso que se a gente abre os livros, igual o Bukhari, o Muslim, Ibn Majah, Nasai, a gente vai ver o quê? Que não tem narrativas do Zufar, porque ele não era, como a gente ficou sabendo, jurista, era um grande teólogo na parte da jurisprudência e não na parte do hadith, rahmatullahi alayhi. E os alunos deles eram grandes sábios no hadith, para vocês verem. Que cada aluno, antigamente, ele procurava, ele não tinha um sheikh. Até o Ahmed bin Hanbal fala, eu tive mais que 500 sheikh, imagina.
500, ele fala. Eu procurei o conhecimento. Ou seja, desse pegava jurisprudência, desse pegava hadith. Só o único que ele ficou mais tempo, o Ahmad, foi o Shafi'i, rahmallah, que ele até largou o hadith para sentar com ele. Porque ele falou, o hadith eu pego de outra pessoa, narra esse hadith, eu aprendo com ela. Mas o cérebro desse cara aqui eu não vou achar. Se ele morrer é um problema. E é verdade, inteligente ele. Por isso que ele ficou muito tempo com o Shafi'i, rahmallah, e as histórias lindas que tem entre eles, de amor, que eles tinham compaixão, um amava o outro. É irmandade. Até o filho dele fala para ele, pro Ahmad, Abdullah, fala para ele, pai, por que tu pede tanto pro chefe aí, rahmallah? Ele não tinha oração que ele não pedia súplica pro chefe dele depois que ele morreu. Ele fala, como que eu não vou pedir para uma pessoa que é que nem o sol para a terra? Ele para a religião é a mesma coisa que o sol é para a terra. Para vocês verem o conhecimento que tinha. Ele também fala, nunca aprendi o Nasser, o Mansur, que aquilo quando o versículo, o hadith, a sentença é válida ou não é válida, a não ser quando eu sentei com o chefe aí. Ele me explicou. Eu não entendia quando eu ia para os outros sheikh. Por isso que é importante a pessoa, às vezes, se não entende um assunto com tal sheikh, procure em outro. Às vezes ele simplifica para ti. Às vezes ele sabe se expressar melhor, faz tu entender esse assunto. E como, me desculpa, demoramos, já vai dar quase 2 horas de aula. Não sei se vocês têm alguma pergunta antes da gente encerrar a aula, sobre a aula de hoje, as aulas passadas. Podem ficar à vontade. Tem um comentário. Pode falar, meu irmão. Fica à vontade. Thaís não tem, a Nur não tem. E os irmãos. Eu que agradeço, meu irmão. Anoto os nomes dos livros e vejo a montanha do material que precisamos traduzir para o português. Esses livros, o Yahya, não vou falar que é impossível, mas é muito difícil traduzir, né? 30 volumes. Isso aí a pessoa ia precisar de uma vida inteira para. Mas tem livros que são resumos desses livros que ficam em um volume ou dois, como o do Ibn Jawzi, rahmallah, Sifat al-Safwa. É um livro muito bom para traduzir. É 2 volumes só. Mais ou menos 1 ano, 2 anos traduz. Mas esses livros que é para pesquisa, que é muito grande, é muito difícil. Até no inglês não tem traduzido. No momento não tem problema, irmão Husnei. O Jazak. Esse Mukhtasar é Abu Yahya que eu te falei, um resumo. Tem livros resumidos, que nem aqueles, a história do Sahaba, que foi traduzido pelo professor Samir. É muito bom aquele livro. Acho que foi pro Samir, se não estou enganado. Que conta algumas histórias de alguns Sahaba. É bom aquele livro, a pessoa lê. Não sei quem consegue baixar as aulas e mandar de volta para os irmãos novos assistirem. Quem consegue fazer isso? Foi o professor Samir, né? Muito boa a tradução também.
Então, que Deus nos abençoe, nos perdoe. Então, até amanhã tem uma aula de árabe também, quem querer participar, é no mesmo horário também. Foi um grande prazer. Se ninguém tem alguma pergunta, para a gente encerrar a aula. Tem pessoas digitando. Chamou. Para ti também, minha irmã. Então foi um prazer, meus irmãos. Deus nos abençoe, nos perdoe e tenha misericórdia de nós. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.